Albert Einstein, um dos cientistas mais renomados de todos os tempos, é hoje sinônimo de gênio. Você provavelmente notou em suas fotografias que ele frequentemente parece absorto em pensamentos, rabiscando equações. Mas como realmente funcionava a mente de Albert Einstein? Qual é a história por trás de suas teorias revolucionárias que mudaram nossa compreensão do universo? Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Curiosamente, não é totalmente verdade que Einstein fosse um solitário que sempre trabalhava sozinho em seu laboratório. Embora preferisse a tranquilidade e a reflexão, seu processo de pensamento era mais colaborativo do que se supõe. Ele costumava conversar com colegas de trabalho, mantendo debates e trocando ideias. Essa era sua maneira de trabalhar, buscando obter a máxima informação sobre qualquer tema no qual estivesse envolvido. Então, ao abordar um problema, ele usava uma combinação de imaginação, intuição e análise matemática rigorosa para resolver. Sim, Einstein era um excelente matemático. Frequentemente, ele empregava experimentos mentais para investigar o impacto de suas ideias através da visualização. A teoria da relatividade, que é a base de nossas concepções do espaço, tempo e de gravidade, exigia uma forte habilidade de abstração. Outro aspecto do pensamento de Einstein que o diferenciava era sua constante busca pela simplicidade. Ele acreditava que até as equações mais básicas podiam conter as verdades mais profundas. Esse desejo de simplicidade impulsionava sua busca por uma teoria única e completa da física. Um quadro que pudesse explicar todas as forças e partículas do cosmos. Seu processo de pensamento era excepcional e muitas vezes incomum, mas sempre focado na precisão científica. Um equilíbrio que muitos não conseguem alcançar. Essa combinação de criatividade e pensamento crítico foi o fator decisivo em suas conquistas revolucionárias. Hoje vamos falar das previsões feitas por Einstein que na época abalaram o mundo, mas a maioria delas foi comprovada como verdadeira. Bom, antes de abordar as previsões, precisamos entender sua teoria da relatividade geral. Essa teoria está no centro de quase todas essas previsões. A maior parte de seu trabalho foi definida por essa teoria e focada em expandi-la. Já falamos sobre ela em outros vídeos, mas se faz necessário relembrar, tá bom? Ela explica como funciona a gravidade. Antes de Einstein, acreditava-se que o espaço era um cenário fixo, onde os eventos ocorriam e o tempo fluía da mesma maneira para todo mundo. Einstein combinou espaço e tempo no que agora chamamos de espaço-tempo. Um tecido quadridimensional que pode ser esticado, dobrado e torcido pela massa e energia. Bom, a palavra tecido nos dá uma metáfora. Pode-se entender pensando no espaço-tempo como um trampolim. Se você colocar uma bola pesada no meio desse trampolim, ele criará uma depressão ou curva no tecido. De maneira semelhante, se você rolar uma bola menor sobre ele, ela se moverá em direção à bola mais pesada. E você pode pensar que a bola maior está puxando a menor, mas não é bem isso. É porque a bola menor está seguindo a curva criada pela bola maior. Isso é semelhante à forma como Einstein descreveu a gravidade. Objetos massivos, como estrelas e planetas, curvam o espaço-tempo ao seu redor. E outros objetos se movem ao longo dessas curvas no tecido. Quanto mais massivo é um objeto, mais ele dobra o espaço ao seu redor, o que afeta as trajetórias dos objetos em movimento. Assim, quando vemos planetas orbitando uma estrela ou a Lua orbitando a Terra, eles estão seguindo as curvas no espaço-tempo, criadas por essas massas maiores. Essa teoria foi uma parte importante do campo da física e levou à maioria das previsões que Einstein fez em seu tempo. Previsão 1. Confirmação dos buracos negros. Bom, para entender essa previsão, vejamos o que são os buracos negros. Eles se formam quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade após esgotar seu combustível nuclear, um processo conhecido como supernova. O núcleo da estrela colapsa sobre sua própria gravidade e as camadas externas são expelidas. Agora, se a massa do núcleo for maior de 3 vezes a massa do Sol,
Einstein previu que nenhuma força poderia impedir que ela colapsasse em um ponto de densidade infinita, formando um buraco negro. O limite desse ponto é conhecido como horizonte de eventos, onde nada pode escapar, nem mesmo a luz. Einstein previu que, embora matematicamente possível, ele tinha dúvidas sobre a realidade física dos buracos negros. Em 1967, o físico teórico John Wheeler cunhou o termo buraco negro para descrever o que Einstein havia previsto. Mais tarde, em 1971, foi descoberta a primeira evidência convincente da existência de buracos negros, quando o astrônomo Tom Bolton observou uma estrela orbitando um objeto invisível em signos X1, um buraco negro. A confirmação final e mais famosa dessa previsão veio em 2015, quando o Observatório de Ondas Gravitacionais, por interferometria a laser LIGO, detectou ondas gravitacionais geradas pela colisão e fusão de dois buracos negros. Isso coincidiu com as previsões da teoria de Einstein. Além disso, em abril de 2019, o telescópio do Horizonte de Eventos capturou a primeira imagem direta de um buraco negro no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra. A imagem mostrou um anel brilhante de luz ao redor de uma região escura, confirmando a previsão de Einstein sobre a aparência de um buraco negro. Previsão 2. Lado oculto dos buracos negros. Além de prever a existência de buracos negros, a teoria da relatividade geral também sugeriu que sua extrema atração gravitacional poderia dobrar a luz ao seu redor. Isso, teoricamente, permitiria que víssemos a parte de trás de um buraco negro. Na época, esse conceito parecia quase fantástico, mas avanços tecnológicos no século XXI tornaram possível testar essa previsão. Um time internacional de astrônomos, liderado por Dan Wilkins, detectou raios-x emitidos do lado oposto de um buraco negro, o que parecia impossível de ser visto devido à densidade do material do buraco negro. Mas, conforme Einstein havia predito, a imensa gravidade do buraco negro dobrou a luz ao redor, permitindo que ela chegasse até nossos telescópios. Previsão 3. Descoberta das ondas gravitacionais. Outro fenômeno que permaneceu elusível por quase um século foram as ondas gravitacionais. Quando objetos como buracos negros ou estrelas de nêutrons colidem, eles criam ondulações no tecido do espaço-tempo conhecidas como ondas gravitacionais. Essa previsão era uma consequência direta da teoria da relatividade geral publicada em 1915. De acordo com a teoria, objetos massivos que aceleram, como estrelas de nêutrons ou buracos negros orbitando entre si, devem criar ondulações que se propagam à velocidade da luz. Essas ondulações são incrivelmente pequenas, tanto que o próprio Einstein duvidava que algum dia seriam detectadas. Mas, em 2016, cientistas do LIGO anunciaram a primeira detecção de ondas gravitacionais provenientes da colisão de dois buracos negros há 1,3 bilhões de anos. Esse evento confirmou mais uma vez as previsões de Einstein. Previsão 4. Colisão de buracos negros. Bom, Einstein também previu que dois buracos negros poderiam colidir e se fundir em um único buraco negro maior. Esse processo geraria uma enorme quantidade de energia em forma de ondas gravitacionais. Essa previsão foi comprovada quando o LIGO detectou as ondas gravitacionais oriundas da fusão de dois buracos negros binários. Um evento que envolvia os buracos negros espiralando um em direção ao outro antes de se fundirem. Previsão 5. Dança das estrelas e órbita espirógrafa. Outra previsão de Einstein diz respeito ao movimento de estrelas que orbitam buracos negros supermassivos. Ele sugeriu que uma estrela orbitando um buraco negro não seguiria uma órbita elíptica simples, mas sim traçaria um padrão de roseta devido à distorção do espaço-tempo causado pela gravidade do buraco negro. Em 2020, astrônomos observaram a estrela S2 que orbita o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, confirmando essa previsão. O padrão espirógrafo observado foi exatamente o que Einstein havia previsto. Previsão 6. Dança de pulsares duplos. A relatividade geral de Einstein também previu que duas estrelas de nêutrons orbitando entre si deveriam se aproximar gradualmente devido à emissão de ondas gravitacionais. Em 2003, o sistema de pulsares duplos, PSRJ, esse monte de número, foi descoberto e as medições confirmaram que as estrelas estavam se aproximando
a uma taxa consistente com a previsão de Einstein. Previsão 7, lente gravitacional. Einstein também previu que objetos massivos como galáxias poderiam dobrar o espaço-tempo de tal forma que a luz de objetos distantes seria curvada e ampliada. Esse fenômeno, conhecido como lente gravitacional, foi observado pela primeira vez em 1979, quando dois quasares distantes pareceram como imagens duplicadas devido à presença de uma galáxia massiva entre eles e a Terra. Previsão 8, anel de Einstein. Essa previsão está relacionada ao fenômeno da lente gravitacional. Se uma galáxia massiva e um objeto distante estivessem perfeitamente alinhados com o observador na Terra, a luz do objeto distante seria dobrada em um anel ao redor da galáxia, formando o que é conhecido como anel de Einstein. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez em 1988. Previsão 9, desvio para o vermelho. A próxima previsão que se provou verdadeira foi sobre o fenômeno que se tornou um pilar da cosmologia moderna: o desvio para o vermelho da luz de galáxias distantes. Einstein sugeriu que se o universo estivesse se expandindo, a luz das galáxias distantes deveria ser esticada ou desviada para o vermelho à medida que viajasse pelo espaço em expansão. Isso faria com que a luz parecesse mais vermelha do que quando foi emitida, um fenômeno conhecido como redshift. Bom, isso foi comprovado em 1929, quando o astrônomo Edwin Hubble, usando o telescópio Hooker de 100 polegadas no observatório Mount Wilson, descobriu que a luz de galáxias distantes estava efetivamente se deslocando para o vermelho. Mais importante ainda, Hubble descobriu que o grau desse desvio para o vermelho aumentava com a distância da galáxia, um fato que foi posteriormente conhecido como Lei de Hubble. Isso confirmou a teoria de Einstein e levou à conclusão de que o universo estava em expansão, corroborando com o conceito do Big Bang. Previsão 10, constância da luz e dos átomos. Bom, avançando, vamos explorar outro domínio em que a teoria de Einstein também contribuiu significativamente: o mundo quântico. Sua teoria afirmava que a velocidade da luz no vácuo é constante, o que significa que o espaço deve parecer o mesmo em todas as direções. Ele também sugeriu que, a nível atômico, a energia dos elétrons que se movem em direções diferentes ao redor do núcleo de um átomo deveria permanecer constante, independentemente da direção do movimento. Essa previsão foi confirmada em 2015, quando um grupo de pesquisadores liderados pelo físico David Henig mediu a energia de dois elétrons que se moviam em diferentes direções ao redor de um núcleo atômico. Eles descobriram que a diferença de energia entre os elétrons permanecia constante, apoiando o que Einstein havia previsto há mais de 100 anos. Previsão 11. Entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é um conceito fascinante que Einstein ajudou a desenvolver, embora ele não gostasse da ideia, chamando-a de ação fantasmagórica à distância. Ele acreditava que nada poderia viajar mais rápido que a luz, e a ideia de que partículas pudessem instantaneamente influenciar umas às outras, mesmo separadas por grandes distâncias, parecia contrariar esse princípio. Mas experimentos posteriores desafiaram suas objeções. Em 1935, Einstein, junto com Boris Podolsky e Nathan Rose, propuseram um experimento mental que sugeria que duas partículas poderiam se entrelaçar de tal forma que o estado de uma afetaria instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Bom, décadas depois, em 1982, o físico Alan Aspect e sua equipe lá na França realizaram um experimento crucial que confirmou o entrelaçamento quântico. E isso acabou levando ao desenvolvimento de novos campos de pesquisa, como a informação e computação quântica. Previsão 12. Dilatação do tempo. Uma das previsões mais conhecidas de Einstein é a dilatação do tempo. Ele propôs que o tempo não é absoluto, mas relativo, e que pode ser esticado ou comprimido dependendo da velocidade com que alguém se move através do espaço.
De acordo com a teoria da relatividade, o tempo passa mais devagar para um objeto em movimento rápido do que para um objeto em repouso. Essa ideia foi testada em 1971 pelos físicos Raffaele e Keating, que amarraram 4 relógios atômicos a aviões comerciais e os fizeram dar a volta ao mundo. Ao retornarem, eles compararam os relógios com aqueles que haviam permanecido no solo e descobriram uma diferença minúscula, mas mensurável no tempo. Exatamente como Einstein havia predito. Previsão 13. Reserva sobre a tecnologia. Einstein também tinha preocupações sobre o futuro da tecnologia. Ele temia que o avanço tecnológico pudesse superar a interação humana, tornando as pessoas dependentes demais da tecnologia e menos conectadas entre si. Ele acreditava que essa dependência poderia levar a uma geração de idiotas, como ele ironicamente colocou. Suas preocupações podem parecer proféticas no mundo de hoje, com a crescente dependência das redes sociais, da inteligência artificial e da tecnologia em geral. Ele temia que à medida que as pessoas se tornassem mais dependentes da tecnologia, perdessem a capacidade de fazer as coisas por conta própria. Para Einstein, o equilíbrio entre o uso da tecnologia e a preservação da interação humana era fundamental. Ele enxergava a tecnologia como uma ferramenta, mas alertava para os perigos de seu uso desenfreado. Previsão 14. Buracos de minhoca. Por fim, Einstein previu a existência teórica de buracos de minhoca, passagens que poderiam atuar como atalhos através do espaço-tempo, permitindo viagens de longa distância em curtos períodos de tempo. Embora matematicamente possível, essa ideia ainda não foi comprovada. Buracos de minhoca, se existirem, poderiam ser extremamente instáveis, colapsando rapidamente, e exigiriam um tipo de matéria exótica para se manterem abertos. Bom, até agora esses portais permanecem no reino da ficção científica, mas a teoria de Einstein continua sendo uma base para futuras explorações. Ufa, esqueci alguma coisa? Então comenta aí. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, tem que se inscrever, tá bom? Sim, você vai participar aqui da nossa comunidade, ter acesso a vídeos que tem todo domingo, quarta-feira aqui no canal, tá bom? Deixa o like, compartilha, considere se tornar membro do canal, assim você ajuda a gente diretamente, tá? Dá uma olhadinha, tem vários planos. Você também pode apoiar a gente pela chave Pix aqui do ladinho ou pelo botãozinho valeu demais, tá? Aos membros do canal, meu muito obrigada, um beijo no coração de vocês e até quarta-feira.